Isso te diferencia na odontopediatria. Hoje nós vamos falar sobre a internet, que tem sido um calo na vida de muitas pessoas que sabem que precisam da internet, mas não têm coragem de ir para as redes sociais, de aparecer em público, né? Existem muitos desafios a serem vencidos para essas pessoas. Mas é muito importante que você compreenda que hoje o mundo, ele quase que te obriga a ir para as redes sociais. Claro que existem algumas profissões que não utilizam rede social, mas por trás também existem coisas que às vezes a pessoa não tem que enfrentar. Mas na odontopediatria, na odontologia de uma forma geral hoje, é quase que impossível você não estar nas redes sociais. Então, essa grande dificuldade, esse desafio, não é só seu. Então, aí vem uma coisa que às vezes nos fortalece, quando a gente pensa que a gente não está sozinho na nossa dificuldade, quando a gente compreende que existem outras pessoas que também estão vivendo esse medo, esse receio de expor, de aparecer, não saber por onde começar. Poxa vida, Chabela, eu tenho que ir para as redes sociais, por onde eu começo? Né? Será que eu gravo um story? Será que eu posto uma foto no feed? Como é que é isso? Olha, você não está sozinho. Quando comecei, eu comecei do zero. Ninguém nasce sabendo. Então, é muito importante que você compreenda que a sua dificuldade, ela, mesmo para as pessoas hoje que têm assim, uma habilidade imensa de falar em público, que são desenvoltas para falar, essas pessoas começaram do zero na internet, né? Quando começaram a aparecer as redes sociais, as pessoas começaram a ir. Quem foi na frente? Quem era mais desenvolto. Quem não tinha, por exemplo, timidez, que é uma coisa que às vezes atrapalha as pessoas para estarem na internet, mas tudo é vencido. Então, tem uma palavra que eu acho que é muito importante e que essa palavra nos faz transpor as nossas dificuldades, que se chama vontade. Então, quando a gente tem vontade de alguma coisa, a gente procura escrever, né, elencar o que está fazendo com que a minha vontade não aconteça a minha vontade. Então, você tem vontade de ter um consultório lotado, com pacientes particulares, engrenar sua vida profissional, você precisa vencer o medo das redes sociais. É necessário isso. Você estar na internet, nas redes sociais e buscar um caminho para que isso aconteça. Então, muitas vezes, a pessoa quer ir para a internet e vai de qualquer jeito. Aí não pode, porque você precisa estabelecer uma metodologia para você começar a aparecer bem na internet. Então, eu não posso começar hoje, Chabela, então eu vou para a internet hoje. Aí eu vou para a internet e vou fazer um post aqui sem pensar no que atrai o público, sem pensar num tema que vai começar a fazer com que as pessoas gostem daquilo que eu posto, né? Porque a gente lida com pessoas. Quem vem no nosso consultório? São famílias que chegam aqui, né? Tem o pai, tem a mãe, tem a criança. E na odontopediatria, existe um horizonte muito extenso que a gente pode trabalhar na internet, porque a gente não trabalha só com a criança, a gente trabalha também com os pais, né? Como que uma educação para a saúde, ela vai acontecer, como que eu vou promover uma educação para a saúde sem trabalhar a questão da minha conexão com o adulto, né? Porque a criança, eu vou criar uma metodologia para estar com ela no consultório, para ensinar, para poder despertar na criança o interesse no consultório. Mas com os pais, eu preciso ter uma metodologia para poder conversar diferente da criança. Eu não posso sentar com os pais na hora de fazer a anamnese e começar a infantilizar a minha voz, né? Falar, isso aqui é uma carizinha, mamãe, né? E vai dar uma dorzinha. Isso não, a gente não pode trabalhar dessa maneira. Então, a gente precisa ter uma maturidade para compreender que a minha conexão com os pais, ela vai ser de um jeito e com as crianças de outro. E por que eu estou falando isso? Porque na internet, você precisa também abrir os seus olhos, que você precisa se conectar de uma forma com os pais e de outra forma com as crianças. Ah, Tia Bela, mas as crianças não olham internet, não stories. Você que acha. Hoje eu tive uma consulta muito agradável agora de manhã. Minha manhã foi maravilhosa. Só de atendimento sem choro. Mas o choro também é bom, faz parte. Mas foi super tranquilo. E essa avó que veio na consulta, ela sempre traz o netinho. E eu achei tão bonitinho que ela falou assim, na hora que eu abri um slide, que é do primeiro período transitório, o slide já aparece com a minha sobrinha que está trocando os dentes, tem uma foto dela. E aí, na hora que eu abri o slide para essa avó, ela falou assim, ó, Vitorinha.
Aí eu olhei, ela sabia até o nome da Vitória, né? Aí na mesma hora eu sorri, ela falou assim, ô Tia Bela, porque eu assisto todos os seus stories. Então a gente muitas vezes acha que os avós, os pais e as próprias crianças não estão conectadas no nosso dia a dia na internet, engana-se quem pensa assim, porque estão todos os dias olhando as nossas postagens. E aí essa vovó me contou, ela falou comigo assim, do netinho dela, que todos os dias, quando ela está assistindo, ele escuta a minha voz nos stories e ele vai correndo lá, é a Tia Bela, é a Tia Bela, é a Tia Bela, e ele começa a assistir o que eu estou postando. Então é importante que você compreenda que você precisa de uma metodologia para você se conectar com o adulto, né? O que eu vou falar na internet que vai atrair os pais, os avós da criança que eu quero atender? Porque o nosso produto, ele é voltado para o público infantil. Mas quem traz, né, o público infantil são os adultos. Então, eu preciso fazer com que os adultos sejam atraídos para que eu possa fazer um trabalho bem feito no meu consultório. E hoje, não tem jeito. Engana-se quem acha que vai divulgar o seu consultório usando, por exemplo, propaganda, né, na traseira do ônibus, ou vai usar panfleto de gráfica, isso acabou, né? Isso não existe mais. Poxa vida, vou gastar aí R$ 500 para fazer 5 mil panfletos. Não, você vai gastar R$ 500 nas redes sociais, impulsionando o seu trabalho, para que não sejam mais 2.000 pessoas que vão ver o seu panfleto, né? Vai ser 30 mil pessoas com um valor muito menor do que você pagaria para fazer o seu panfleto. Isso é cultural. Quando começou essa revolução nas redes sociais, eu me lembro que existiam alguns profissionais que trabalhavam comigo e eu falava isso, olha, não mexe mais com papel, não, para de imprimir, até porque a natureza agradece. Para de imprimir, vamos para as redes sociais, vamos impulsionar, vamos patrocinar o seu trabalho. Não, mas o alcance no ônibus é muito maior. Eu vou colocar um banner, vou pagar, né, o ônibus que passa em tal rua, em tal lugar, que é cheio de gente no centro da cidade. Sabe aonde que está lotado de gente? Nas redes sociais. O que as pessoas fazem quando elas estão esperando para ser atendida no consultório médico, quando elas estão fazendo a unha esperando no salão, ou mesmo faz a unha aqui com a outra mão, está aqui no celular olhando. Então, hoje, aumentou, assim, infinitamente a possibilidade de alguém enxergar o que você faz no consultório. Então, você precisa acreditar nisso, que você tem que estar nas redes sociais, você precisa disso para que o seu trabalho ele seja visto pelas pessoas que podem virar os seus clientes no consultório, né? Os pais e as crianças, os pacientes. Então, não tem como fugir. Então, Tia Bela, como é que eu vou fazer? Nós vamos começar do início, né? Primeiro você tem que criar um Instagram, e aí você tem que ter uma conta também no Facebook, caso você queira patrocinar também o seu trabalho. Então, você tem que criar um perfil, colocar uma foto de perfil que vai remeter o que você faz, né? Então, se o meu perfil, Tia Bela, o Dr. Kids, ele é o perfil do meu trabalho, ele precisa mostrar o que eu faço. Então, por exemplo, claro que a gente pode colocar algumas coisas do nosso dia a dia, porque essa visão também humana do que a Tia Bela faz no final de semana, do que eu gosto de fazer, por exemplo, nas minhas horas vagas, qual é o esporte que eu gosto, né? Eu gosto de cozinhar. Eu vejo que as pessoas se conectam muito nas coisas que eu faço nos intervalos do meu trabalho, porque isso dá um ar de humanização, né? Eu não sou só dentista, eu não sou só odontopediatra, eu sou uma pessoa que gosta também de jogar tênis, que gosto também de ir para a cozinha, fazer uma comidinha para os meus filhos, gosto muito de ficar no meu spa. Então, assim, você vai criar um perfil aonde a maior porcentagem do que é visto remete ao seu trabalho, mas dando aquelas gotinhas do seu dia a dia também, do que você gosta nos intervalos do que você faz na sua vida profissional. Isso é uma dica que eu estou te dando de muito valor. É quase que um protocolo para mim, dentro do protocolo Encantamento Tia Bela. Porque eu preciso mostrar às pessoas que eu também sou um ser humano normal. Normal que eu digo, fora daqui eu tenho coisas para fazer. E a gente se conecta. E é bonitinho que hoje uma mãe falou comigo.
que hoje foi o pai que me contou, que ele trouxe a filha aqui e ele comentou, falou assim, ó, tia Bela, ela tá adorando a aula de tênis. Quando ele falou isso, na mesma hora, eu percebi que ele já estava me dando uma dica que ele me segue no Instagram. Porque aí eu falei assim, ela tá gostando de tênis? Porque eu amo. E aí ele me deu a dica, tia Bela, eu sigo lá você, eu vejo lá todo dia quando você posta foto com as suas amigas jogando tênis. E isso cria uma intimidade no consultório, porque nós que lidamos com famílias, nós que tratamos das crianças, cuidamos dessas crianças, a gente vira como se fosse mesmo um membro da família, né? Eu falo que o pediatra é aquela pessoa que você conta nos momentos que você mais precisa, quando a criança está doente. O odontopediatra, ele é uma pessoa que precisa também ser contado pela família, né? A gente tem que estar à disposição daquela família para as dificuldades que podem aparecer, principalmente na questão do trauma. Criança cai demais, né? O traumatismo ele é uma coisa muito constante na vida das crianças. Então, quando a gente começa a ter esse relacionamento mais íntimo, esse vínculo, a gente sai dessa frieza do consultório, que é só olhar se tem cara, ir embora, olha a oclusão, ver se tem alguma coisa. Então, a gente precisa colocar esses pontos que vão trazendo, assim, um sabor gostoso na consulta, no consultório, né? Que é essa intimidade que é criada muitas vezes com essa conexão que a gente faz com os pais, extra-consultório, porque aqui no consultório a gente tem uma limitação de horário, a gente tem que fazer a consulta, a gente tem que examinar e tudo, e talvez a gente não consiga conversar muito sobre outras coisas, mas eu acho tão bonitinho, porque no meu Instagram, às vezes eu posto, vamos colocar aí, por exemplo, que eu tô jogando tênis, aí vem uma mãe no direct e escreve para mim, tia Bela, você tá gostando de tênis? Tô pensando em entrar, que eu mudei para o prédio, tem quadra de tênis. E aí você começa a criar mais vínculo ainda fora do consultório. Então, isso é uma dica valiosa para você. Você pode humanizar o seu Instagram para ele não ficar maçante só no seu trabalho. Porque às vezes as pessoas gostam também de sair um pouco fora, né? Conhecer um pouco do que você faz, um pouco do que você gosta, porque as pessoas se conectam muito com esses detalhes. Então, você precisa ir para as redes sociais, mas não de qualquer modo, né? Como eu falei, criar um perfil que vai remeter ao seu trabalho e com gotas de humanização das coisas que você gosta de fazer nos intervalos de quando você não está trabalhando. Por exemplo, uma coisa que eu acho que as pessoas gostam muito de ver quando eu viajo, né? Eu adoro postar. Primeiro porque eu gosto muito de dar dicas dos lugares que eu vou. Como eu também gosto de receber dicas dos lugares que as pessoas estão viajando. E aí fica uma dica muito grande para você que você pode levar não só para essa questão de viagem, né? Tudo que a gente vê, que a gente consegue passar para as pessoas nas redes sociais, que serve como que agrega algum conhecimento, algum valor, uma dica, as pessoas gostam. Então, quando eu viajei agora em julho para Gramado, eu fiz a minha viagem, fui contando tudo, os lugares que eu ia, o que era bom, o que não era bom. Gramado é uma cidade que hoje ela é muito atrativa para quem tem criança, o meu público é de criança. Então, por exemplo, para que eu consiga aumentar o meu engajamento no meu Instagram, foi importante eu também mostrar para as mães quais são os lugares legais em Gramado que elas podem vir trazer as crianças. Isso me gerou um engajamento muito grande, porque as mães perguntavam no direct, tia Bela, como é que é aí o frio? O que você acha? Tem muita coisa para criança e tudo. E você vai aumentando a sua conexão no seu Instagram sem estar no lado maçante de falar com a mãe que tem que escovar 3 vezes, que tem que usar fio dental, né, que a cara começa com uma mancha branca e tudo. Isso é importante. Mas quando você põe essas gotas do seu dia a dia, do que você gosta, e gera esse engajamento, isso é extremamente importante para que o seu Instagram seja um Instagram gostoso, né? Eu penso muito assim. No meu curso, Protocolo Encantamento Tia Bela, eu quis desenvolver os módulos para que a pessoa gostasse de assistir como se ela estivesse até no Netflix, que ela ficasse assistindo eu falando, mas que não fosse aquela coisa de dar sono, né? De você falar, nossa, tá acabando essa aula, porque a pessoa fica de olho ali para ver se tá terminando o número. Não, eu queria que fosse uma coisa gostosa. Então, que fosse muito assim do meu dia a dia, do que eu faço no consultório, quais são as possibilidades que facilitam o meu consultório, quais as minhas ideias que eu coloquei em prática e que realmente geraram mais resultado. Então, isso é gostoso.
E dessa forma, você também tem que fazer no seu Instagram. Que ele seja um Instagram gostoso das mães passarem para ver, das crianças também. A gente não pode esquecer de colocar coisas que sejam conexões diretas com as crianças. Eu tenho um bichinho aqui, que é o Pecesso, que tem dentinho. Vou pegar ele aqui, ó. Ele eu uso muito para ensinar a escovação. Então, eu fiz um vídeo muito legal que eu fiz a escovação nele, e aí eu usei um aplicativo que tem arroto, que tem uns barulhinhos, coloquei as bactérias, que são os bichinhos que moram na boca aqui dentro. Então eu criei um vídeo no meu Instagram que eu sabia que a conexão dele seria direta com as crianças, e não deu outra. Por quê? Nas consultas, os pais, né, daquela semana que vieram, falaram: nossa, Tia Bela, a gente viu o PCS da internet e o meu filho adorou, queria assistir toda hora, ficava apertando para ver de novo e não queria parar de assistir. Então, assim, foi uma coisa muito legal, que eu acho que é um protocolo, faz parte do meu protocolo, eu saber que eu preciso disso, né? Que você também precisa disso, que você crie caminhos diferentes para se conectar com as crianças e outros de modo diferente para se conectar com os pais. Então, a internet bem utilizada não tem erro. Ela vai gerar para você bons frutos. Agora, tem uma coisa que eu queria falar também a respeito da internet. Você não pode ter um Instagram, por exemplo, e postar hoje, e aí você vai postar só no final da semana que vem. Não, você precisa ter intervalos específicos de postagem para que mostre que o seu Instagram está vivo. A pior coisa do mundo, quando você entra no Instagram, você coloca lá para ver a data da última postagem. Quando você olha, tem lá 3 meses que a pessoa não postou. Então, você não sente que essa pessoa está ali, né? Essa pessoa não está cuidando do próprio jornal dela. A manchete dela está de 3 meses atrás. Percebe isso? Como que é importante você colocar a manchete do que está na sua mente quase todos os dias para que você mantenha viva a chama do seu Instagram. E muitos profissionais não dão valor a isso. E você entra lá no Instagram da pessoa e tem lá dias que ela não posta, semanas, tem meses que ela não posta. E isso demonstra que é uma pessoa que ela não está muito preocupada com a conexão com os pacientes, com a conexão com a criança, com a conexão com os pais da criança. Então, é extremamente importante você ter já um protocolo de postagens que você faça essas postagens de modo regular. Eu gosto muito de fazer uma postagem no feed quase todos os dias, e dos stories eu faço postagem de todos os meus pacientes. Só os que não me autorizam postar que eu não posto. E aí vem uma dica muito importante. Eu trabalhei por muito tempo no fórum como perita de juiz, e aí eu sei assim o que a gente precisa ter para poder colocar nas redes sociais fotos das crianças que a gente atende. Você precisa ter um termo assinado pelos pais, onde eles autorizam o uso da imagem daquela criança nas suas redes sociais, na internet, para que você não tenha nenhum problema lá na frente. A maioria dos pais que vêm aqui no meu consultório deixam tranquilamente, os que não deixam eu respeito, né? A minha secretária tem lá fora já um termo, onde ela pergunta para o pai e para a mãe, depois da consulta, se pode postar a foto da criança com a Tia Bela nas minhas redes sociais e da clínica, e a maior parte dos pais marca que sim, põe no Instagram, a gente marca a pessoa. Quando eu faço uma postagem, eu marco os pais, e isso é muito bom, porque isso mostra, isso quando a mãe chega em casa e vê que o Instagram apitou, e ela revive, né, aquele momento gostoso no consultório, e ela foi marcada naquela postagem, o que ela faz? Automaticamente ela reposta. E aí, ela te repostando, ela está mostrando para o público dela, né, para os seguidores dela, onde ela esteve. Então, usando a internet e esse benefício da repostagem, olha que legal. O seu trabalho, ele é visto pelas pessoas que te seguem, mas ele também passa a ser visto pelas pessoas que seguem os pais daquela criança. E isso vai gerar para você o quê? Mais pessoas que vão visitar o seu perfil. Porque na hora que vai uma postagem bem feita, calorosa, né? Principalmente com o protocolo Encantamento Tia Bela, que a gente faz uma consulta onde a gente propicia uma experiência agradável, gostosa, cheia de emoção, né? Mesmo que essa emoção muitas vezes seja o choro, a gente sabe que no final tudo dá certo quando você faz uma preparação boa para os pais. E aí esse momento que você posta, e é claro que você não vai postar o momento do choro, você vai postar algum momento que não teve choro, né? Esse momento que ali que os pais estão revivendo
quando eles chegam em casa e veem que você marcou numa postagem, eles têm a necessidade de repostar. É como se eles quisessem mesmo mostrar para o mundo que eles estiveram num lugar gostoso, foram bem atendidos, que foi uma experiência agradável, que deu tudo certo, que eles aprenderam. Por isso que eu falo muito que quando a gente se compromete a trabalhar de um modo verdadeiro, em que eu deixo uma marca nas pessoas, o resultado vem, né? Então, eu falo muito que o que é herança para você, né? Para muitos, a herança é deixar um apartamento para o filho, deixar uma dívida para o filho pagar, né? Isso é uma herança. Mas, para mim, a verdadeira herança é a marca que eu deixo nas pessoas. Não para alguém o que eu deixo para alguém, mas é uma marca que eu deixo nas pessoas. E o protocolo Encantamento Tia Bela não tem jeito, é um carimbo que é realmente carimbado nas pessoas que vêm aqui. Porque é recheado de amor, de carinho, de conhecimento, de empatia, né? A gente gera transformação na mente dos pais, dos avós. Quantos relatos eu tenho, principalmente dos avós que vêm no meu consultório e falam assim, nossa, Tia Bela, se no meu tempo tivesse tido uma odontopediatria como a sua, eu não teria hoje tanto medo de dentista como eu tenho ainda. Então, a gente percebe, né, que essas pessoas, elas tiveram uma marca dentro do coração delas negativa. Por quê? Ela só consegue lembrar do tempo, quando ela ia no odontopediatra, de uma forma negativa. E eu te digo mais, que eu vivi isso. Hoje, quando eu paro para pensar qual foi a minha experiência no odontopediatra, foi terrível. Por quê? Era um tempo que lúdico nem existia, né? A mãe não podia entrar dentro do consultório, que é coisa pior do que na hora que eu mais tinha medo, na hora que eu estava mais me sentindo insegura, eu não ter o meu porto seguro ao meu lado me dando a mão, né? Isso era muito da minha geração. A gente ia no dentista, a mãe ficava esperando na sala de espera com meus irmãos, nós somos 5 irmãos, cada hora o dentista chamava um, né? Então, era um momento, para mim, tenebroso. De eu ficar 3, 4, 5 dias sem dormir, porque eu sabia que eu ia ao dentista. E hoje a gente vive uma coisa completamente inversa a isso. Que foi o que a avó me falou. Quando ela falou semana passada, semana que vem tem Tia Bela, que todos os dias ele pergunta, é hoje que a gente vai na Tia Bela? Acorda, é hoje que a gente vai na Tia Bela? Então, isso é uma experiência, uma marca que eu deixei carimbada nessa criança. E essa experiência que você precisa parar para pensar o que você está produzindo no seu consultório, como uma marca que você deixa nas pessoas que vão no seu consultório, né? É um legado mesmo. Eu hoje tenho muita tranquilidade, felicidade, alegria de saber que quando Deus me chamar, eu deixei uma marca na odontopediatria de Belo Horizonte, da minha cidade. E por que não dizer de outras cidades, de pessoas que vêm no meu consultório, né, atraídas pelo meu modo de atender, pelo modo não só meu, mas da minha equipe, das minhas funcionárias, das minhas odontopediatras, atraídas por algo que exala amor, né? Então, hoje, se eu for embora, eu fico feliz, porque eu deixei um legado que pode ser permanecido, porque se uma pessoa que trabalha comigo, ela aprendeu o protocolo Encantamento Tia Bela, se uma aluna minha do curso aprendeu o protocolo Encantamento Tia Bela e ela consegue replicar todos os passos que eu construí de uma consulta, não existe outra coisa que ela vai deixar na pessoa, nas famílias que usufruem dessa experiência, que não seja uma marca de empatia, uma marca de carinho, né? Uma marca de paciência, uma marca de resiliência para saber lidar com os momentos difíceis de uma consulta. E eu falo muito isso porque os pais, eles percebem muito no consultório. E a gente, às vezes, acha que porque a mãe está caladinha, ela não está muito ligada na consulta, não. E aí vem uma palavra muito importante e que eu quero trabalhar um pouquinho, porque você precisa da internet, então você precisa saber um pouco sobre isso, é que as pessoas, elas são individuais, né? Não existe um pai, um padrão de mãe e um padrão de criança que vem no meu consultório. Todos os dias entra por essa porta aqui, ó, da Dori, todos os dias entra aqui, uma mãe diferente, um pai diferente, uma criança diferente. Na mesma família, a gente tem uma mãe que às vezes é mais fechada, o pai que é mais conversa mais, é mais aberto, ou o contrário. A gente tem também numa mesma família um irmão mais velho, que às vezes ele seja mais aberto, brincalhão,
não seja tímido e o irmão mais novo é mais tímido. Então, assim, não existe um padrão para você trabalhar dentro do seu consultório. Por isso que para você estar na internet, e você precisa estar, como eu falei, você precisa disso, você precisa aprender que você lida com pessoas individuais, né? Então, os pontos de vista dessa pessoa são diferentes. Às vezes eu enxergo uma coisa de um jeito, a outra pessoa enxerga de um jeito. Então, o ponto de vista é a minha visão a partir do meu ponto, né? Então, o ponto de vista lá, ó, eu estou vendo uma montanha ali. Se eu tiver uma pessoa aqui do lado, ela vai ver a mesma coisa, mas de um modo diferente. Porque é a visão a partir do ponto que eu estou vendo. Então, é muito importante você saber sobre isso, porque você precisa também desenvolver, né, uma resiliência para você trabalhar com pais que pensam diferentes, até entre os dois. Porque às vezes a gente pega aqui na anamnese, né? Você fala uma coisa e a mãe fala, não, mas você que não está fazendo isso, não, você não está, mas você tinha falado comigo que não era assim e tal. Porque nós somos diferentes, né? Se você pegar, por exemplo, a palavra VIP, quando você vai embarcar e tem lá o seu cartão daquela agência de aviação, te dá direito a permanecer numa sala VIP, né? Para muitas pessoas, a sala VIP seria o quê, né? Uma sala para pessoas especiais, né? Very important people. Isso significa, né? A palavra VIP para muitos. Mas a palavra VIP, por exemplo, na Disney, ela significa very individual people. Então, são pessoas individuais. Então, a visão, né, de quem criou a Disney é enxergar cada pessoa que entra no parque como um indivíduo. Um indivíduo que está buscando coisas diferentes, experiências, talvez vem de experiências diferentes, e é isso que a gente precisa fazer no consultório. Não uma sala VIP, mas uma sala VIP no sentido de individualidade daquilo que eu vou oferecer. Uma das coisas que mais atraem os pais, que eu vejo aqui, é o trabalho que eu faço comigo mesmo de desenvolver a empatia com os pais. Porque às vezes as mães ficam um pouco com vergonha de me dizer que usa, por exemplo, chupeta, então vai falando devagar, a criança já está lá com uns quase 5 anos, e depois ela vai soltando até que eu percebo que a criança usa chupeta e eu dou aquele acolhimento. Mas está usando chupeta ainda, né? Então, o modo que você fala, mas está usando chupeta ainda, né, mamãe? Então, ela não teve coragem de falar, mas ela te mostrou. Então, você individualizou aquela informação para ela e você não vai dar uma marretada porque ela está usando a chupeta. Você vai acolher aquela dor daquela mãe, porque ela é um ser individual como mãe, porque os filhos dela são só dela, né? Ela é só ela. Então, eu preciso acolher essa dor que a mãe traz e individualizar a minha ajuda para aquela mãe. Isso eu não estou querendo dizer com relação a conhecimento científico que eu vou ter que passar para a mãe A, B, ou C ou D sobre o uso prolongado da chupeta. Não, porque isso aí não vai mudar, né? Qualquer criança que fizer o uso prolongado da chupeta vai sofrer os malefícios das más formações, né, do palato, a questão da deglutição, da fala, enfim, isso vai acontecer. Mas o modo com o qual eu vou levar para essa mãe esse conhecimento é o que eu preciso trabalhar, a minha resiliência e a minha empatia. Porque ela precisa se sentir acolhida. E se ela é uma pessoa que é mais retraída, que não teve nem a coragem de me falar que a criança usava chupeta, que ela foi, né, por outros caminhos me mostrando que a criança usava chupeta, eu preciso ter uma percepção que essa mãe está com vergonha disso. Então, eu preciso levar para ela que eu sei do problema e entregar para ela uma solução numa forma de ajuda, né? Ela tem que sentir que eu não estou ali para julgá-la, para taxar com ela que não deve usar, falar com dureza no coração, com aspereza, né? Porque muitos profissionais acham que a gente tem que ser muito franco no consultório, que é isso, aquilo, e o pai tem que aceitar. Gente, o mundo mudou, não existe mais. Né? As pessoas têm que parar muito de achar que autoritarismo dentro da profissão gera respaldo. Não! Você pode muito bem saber tudo que tem que ser feito, passar tudo que tem que ser passado, mas não de um modo autoritário, mas de um modo com empatia, que as pessoas sintam que você está lá como uma profissional que sabe o que você está fazendo, mas que você leva com doçura. O mundo está precisando de mais amor,
né? Eu criei o protocolo Encantamento Tia Bela baseado nesses sentimentos, né, que tem que existir nos passos, em todos os passos da consulta, para que a pessoa, mesmo que visite o dentista, já trazendo a criança com inúmeras lesões de cárie, porque a mãe tem vergonha. Você acha que uma mãe gosta de chegar aqui na clínica, no meu consultório, trazendo uma criança lá com os dentes da frente todos já quase que na raiz, né? Porque perdeu o controle das lesões de cárie, evoluíram rapidamente. Uma mãe que trabalha fora o dia todo, não vê a criança, fica com o vizinho. Então, assim, são inúmeros detalhes que compõem aquela história daquela criança que eu não posso simplesmente chegar e, de repente, descarregar uma autoridade, um autoritarismo, né? Não é autoridade, é um autoritarismo naquela mãe, de modo que ela se sinta pior do que ela chegou, né? Que é mostrar, abrir a boca da criança para mim, na hora que eu vejo aquelas lesões todas, e ela já está com vergonha disso, porque ela sabe que ela é responsável pela criança, e ali naquele momento eu sei a tristeza que a mãe está passando. Então eu preciso individualizar, né, o modo com que eu vou mostrar para aquela mãe que eu estou ali para ajudar, né? E o protocolo faz isso. Como que eu vou lidar com uma mãe que vem com uma criança cheia de cárie, uma mãe que trabalha demais, que rala, que está te pagando uma consulta particular, porque talvez ela ache que você é a melhor dentista que existe, e ela viu que o que aconteceu foi tudo de pior que podia ter acontecido na boca do filho dela, e agora ela vai trabalhar para resolver o problema. E aí ela chega no seu consultório e você trata ela com rispidez, que não poderia ter acontecido isso, que a criança não devia estar assim. Imagina o que você faz com o coração dessa pessoa. Você acaba de pisar ali num terreno que já está todo ferido. Então, é extremamente importante. E muitos profissionais, eles não se atêm para esses detalhes. E aí as pessoas, elas começam a perceber. E por isso que na internet você precisa disso, mostrar o modo que você trabalha. Esse é um assunto muito bom para você levar para a internet, né? Como que eu lido com os pais? Você é uma mãe que está aí, que tem seu filho com cárie, né? Você tem a certeza que você vai se sentir acolhida aqui por mim, porque é o meu trabalho, poder te ajudar a sua criança a buscar uma saúde bucal. Essa é a nossa finalidade, né? Acompanhar os que já estão dentro da prevenção e colocar os que estão ainda na odontopediatria curativa dentro, né, do caminhãozinho lá da prevenção, mas que os pais possam enxergar em você uma pessoa na internet que tem essa empatia. Então, você precisa disso. Você precisa romper com todas as suas dificuldades. Eu vou gravar depois um vídeo para a gente trabalhar quais são, né, os maiores desafios para que eu possa chegar nas redes sociais da melhor maneira possível. Então, você precisa romper tudo que está te travando para não chegar na rede social do modo que você precisa chegar. Se você gostou do meu vídeo, indica para alguém, alguma dentista que está com medo de chegar nas redes sociais, para que ela possa também me seguir aqui no meu canal, no meu Instagram, né? Porque toda semana tem vídeo novo no meu canal e eu estou aqui para te ajudar. Eu sou Tia Bela, sou formada há quase 30 anos, apaixonada pela odontopediatria e pela missão mesmo que está dentro da minha profissão. Um grande beijo, fique até com Deus e até o próximo vídeo.